Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós sempre temos uma necessidade da ordem dentro da sociedade, ou seja, precisamos de tal forma nos organizar que haja uma ordem para o benefício de todos. E a ordem universal? Quem põe tudo em ordem? Quem é que julga todas as coisas? Tudo mesmo. Pois bem, a segurança daqueles que esperam no Criador é que o próprio Criador é o organizador de tudo. A criação de Deus, ela é um cenário para a manifestação de três ofícios de Deus, vamos dizer assim. O ofício de rei, né? O universo, é o reino de Deus. A Bíblia nos diz que o reino do Senhor, inclusive, virá em majestade. Por que virá, se nós já estamos no mundo, né? É porque, na verdade, o império de Satanás, que é um reino parasita, ele está aqui dominando, né? Ele não tem nada que seja dele, mas o império das trevas, ele veio como uma doença, como um reino parasita, e começou a perturbar o universo de Deus. Então, Deus há de restaurar o seu reino. Portanto, primeira atmosfera, o cenário do universo é de um reino, onde Deus manifesta seu ofício de rei. Deus é o rei. Um outro cenário do universo é que ele é um templo. A Escritura, principalmente pensando em Salmos, nos diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E ele fala de um universo adorando a Deus. Ele fala de uma criação adorando a Deus. Ele não fala apenas do povo de Deus adorando a Deus. Ele diz que as montanhas, os rios, ele diz que os pássaros, tudo que existe deve adorar a Deus, deve louvar a Deus. Porque, na verdade, o universo é o templo de Deus, onde Deus é adorado. Então, o Senhor Deus é Deus. Ele não é o sacerdote, é claro, porque ele é o próprio ser adorado. Ele é Deus. E o terceiro cenário, a terceira atmosfera é de um tribunal. O universo é um grande tribunal, onde todos estão diante dele. E o Senhor é o juiz de toda a terra. Este é o grande terceiro cenário, fundamental, onde Deus coloca tudo em ordem. E o Salmo 75 que nós estamos vendo, a partir do versículo 2 a 7, nos diz o seguinte, Salmo 75, a partir do versículo 2. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Veja que então o Senhor Deus, que é o rei de toda a terra, porque aqui também aparece a ideia daquele que vem com os seus exércitos para defender os seus, ele é o rei de toda a criação. Não vem do Oriente ou do Ocidente como um auxílio militar, né? No Antigo Testamento, várias vezes, nós vamos encontrar em reinos, por exemplo, a Síria vindo do norte, a Babilônia, que também veio pelo norte. Nós temos o Egito, que às vezes veio, de uma certa forma, foi um problema pelo sul, mas principalmente as nações ali vizinhas, que estavam ao redor de Israel, eles atacavam. E quando uma vinha atacando a outra, se fazia alianças, né? Se pedia auxílio. E então, quando diz não vem do norte, não, ou do ocidente ou do oriente, ele está dizendo assim, olha,
o auxílio, a aliança, aqueles que podem vir com seus exércitos para defendê-los, para montar forças contra o adversário, não vem de um lado ou do outro, vem do Senhor. Aquele que pode defender o seu povo contra quem? Contra os soberbos, ou seja, os dominadores, os que acham que podem dominar o mundo, aqueles que acham que são senhores de tudo e de todos, dos arrogantes. Ele diz, a força, o livramento, a graça vem do Senhor. Ele é o rei. Ele é o rei. Tanto que Deus exortou algumas vezes reis de Israel, porque em vez de clamar a Deus e Senhor, vem o inimigo para tentar nos destruir, eles simplesmente iam fazer aliança com nações pagãs. Aí Deus pergunta por meio do profeta, por acaso não existe um Deus aqui em Israel para que vocês tenham que pedir ajuda para uma nação vizinha? Lembre-se disso. Ele é o rei de toda a terra. Na verdade, a criação pertence a ele. O império das trevas é um império parasita, é um reino parasita, e que não tem nenhum poder contra ele. Tanto que Colossenses, capítulo 1, Paulo nos diz que por meio de Cristo Jesus e a sua vitória na cruz, obviamente, o Senhor nos libertou. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que esse texto nos diz? Ele nos diz que Deus tem poder sobre o império das trevas. Ele nos diz que a obra de Cristo é suficiente para trazer-nos libertação do império das trevas. Ele nos diz que o reino de Deus é mais poderoso do que o império das trevas. Ele nos diz que as portas do inferno não podem resistir, prevalecer diante do reino de Deus. Ele nos diz tantas coisas. Ele nos diz que o rei deste Deus, grande rei de toda a terra, o reino deste rei é de fato superior. E nós devemos depender dele. É dele que vem a nossa força, o livramento, o auxílio, aquela aliança em favor para que nós vençamos os adversários. Mas ele não só é o rei, como ele é o juiz. Ele diz, é o juiz que a um abate, a outro exalta. Não pense jamais no que os homens fazem. Temos visto isso constantemente, principalmente em nosso país demasiadamente corrupto, que há uma parcialidade. A um se exalta, a outro se abate, não de acordo com a justiça. Porque, inclusive, em nosso país, a justiça está com os olhos vedados, né? Ela é cega e, ao mesmo tempo, fica espiando, porque ela faz justiça a quem ela quer e como ela quer. Isso acontece em todas as instâncias. A justiça é injusta, porque os homens são corruptos e parciais. Quando ele diz que a uns ele abate, a outros exalta, é fazendo justiça. Ele abate o soberbo, o arrogante, o presunçoso, aquele que acha que pode se levantar a seu bel prazer para fazer mal aos homens ou mesmo para lutar contra Deus. Mas há aqueles que se humilham, que se prostram, ele exalta. Como foi o caso da parábola do publicano e o fariseu. O fariseu, tão cheio de si, tão religioso, tão bom, ele orava de si para si, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu sou bom demais, né? Eu faço tudo direitinho porque eu sou bom demais. E o publicano dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz, este foi justificado. Em outras palavras, este foi exaltado. Este foi erguido. Este que se colocou no pó. Este que se humilhou. Este que reconheceu sua pequenez. Este que reconheceu sua dependência. Porque o juiz é justo. Porque ele conhece o coração do homem. Os homens veem o que os olhos alcançam. O Deus eterno, Rei e Juiz, conhece o mais íntimo do coração dos homens e julga retamente com justiça. Sabe a verdade sobre todas as coisas e por isso a uns abate, a outros exalta conforme a justiça. Isso faz com que nós descansemos nele. Então, descanse no Rei e Juiz, que Abraão disse que julga retamente. De forma que quando foi para condenar Sodoma e Gomorra, Deus foi com justiça para retribuir aquela cidade de acordo com a maldade. E como diz Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra? É claro,
fará sempre justiça o juiz de toda a terra. Então, espere sempre no Senhor, aquele que é rei e é juiz, e é o socorro de todo aquele que clama por ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Nós agradecemos porque no mundo em que somos tão pequenininhos, no mundo, ó Deus, em que a maldade é tão grande, nós temos um socorro. Não buscamos o socorro na direita nem na esquerda, à frente ou atrás. Buscamos o socorro em cima, naquele que é rei e juiz de toda a criação, como nosso único socorro. Aquele que conhece o mais íntimo do coração e julga retamente. A certeza que o Senhor, ó Deus, sempre está pronto para defender aqueles que buscam o Senhor. O Senhor nos ajude a andar assim, nessa dependência, confiança, esperando em Ti, porque de Ti vem a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Glórias, portanto, ao Teu nome. Receba a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.